Olá, você está no canal Mensageiros da Esperança, seu evangelista Glaucio Honório. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre mais alguns sinais da volta de Jesus, mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, rapidinho, vai aqui embaixo na tela, clica lá, inscreva-se, aciona o sininho para que você receba as notificações a cada vídeo novo que a gente lançar. E dá o seu like, porque o seu like é muito importante. Quanto mais você der like, mais o meu canal vai ser propagado, mais as mensagens vão ser visualizadas e você vai ajudar a gente aí na proclamação do Evangelho Eterno. Eu quero falar nesse vídeo sobre falsos profetas. Jesus nos Evangelhos e também o apóstolo Paulo, Pedro, João em algumas de suas epístolas fala sobre falsos profetas. Neste vídeo eu gostaria de pegar aqui a Bíblia e falar com você algo que está escrito em Mateus no capítulo 24. Mateus 24, Jesus ele alerta a seus discípulos, que somos nós, eu e você, a respeito do surgimento de falsos profetas. Então aqui Mateus 24, os versos 5, Mateus 24, aqui, verso 5, diz o seguinte, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus ele fala isso no contexto, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos anteriores, mas nunca é muito relembrar, que Jesus ele estava saindo do Monte das Oliveiras, estava saindo do templo, indo com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos interrogaram a ele a respeito de qual seria o sinal do fim do mundo e da sua vinda, ou seja, da consumação do século da sua vinda. Jesus então começa a falar ali vários acontecimentos que ocorreriam. Um desses primeiros acontecimentos ele alerta aos seus discípulos quanto ao surgimento de falsos mestres que viriam e enganariam a muitos. Muitos quem? Muitas pessoas cristãs, muitas pessoas que eram servos de Cristo, muitos discípulos. Não é muito lembrar, isso está em João no capítulo 8 e no verso 44, e deixe-me ler aqui para você, não é muito lembrar que eu e você, todos aqueles que somos servos e servas de Jesus, lutamos contra forças espirituais do mal. E aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, diz o seguinte, vós sois do diabo. Logicamente, eu estou lendo um texto no qual Jesus ele estava se referindo a opositores seus, né, que eram líderes judaicos da sua época, que estavam se opondo a ele, se opondo ao fato dele ser o Messias, o enviado de Deus, e o acusando de ser, no caso, os fariseus e os escribas estavam acusando Jesus de ser um falso mestre. E aí Jesus fala que, pelo contrário, né, que o Espírito que estava guiando a ele era o Espírito Santo, mas o Espírito que estava guiando seus acusadores era o espírito de oposição. E aí ele se refere aos seus acusadores, aos líderes judaicos da sua época, desta forma, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, qual é o espírito que está por trás dos falsos mestres, dos falsos profetas, aos quais Jesus refere aqui em Mateus 24, verso 5, que muitos viriam no nome dele, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Esse espírito é o espírito do diabo, é o espírito do enganador, né? É o espírito que está por trás de muitas lideranças religiosas, desde a época de Cristo até os nossos dias, usando do engano para arrebanhar uma grande quantidade de pessoas. Eu anotei aqui cinco fatos que
ocorreram no mundo e que estão ocorrendo ainda hoje, que tem que ver com o surgimento de falsos mestres que, em sua obra magistral, estão aí enganando pessoas que são sinceras, cristãos, cristãs, e mesmo pessoas que não são cristãs, pessoas de outros credos, que são sinceros, mas que têm sido enganados por esse espírito da mentira. Então perceba, em novembro de 1978, 918 membros da seita Templo dos Povos se suicidaram seguindo o seu líder. Olha que coisa descabida. Um líder religioso, ele vai lá e proclama um suicídio coletivo. E 918 pessoas, juntamente com ele, se suicidam. Pessoas que tinham a própria vida seguindo um líder religioso que pretensamente queria levar essas pessoas a um plano espiritual melhor. Outra coisa também que eu posso destacar aqui, denominações cristãs, cujos líderes pregavam conceitos distorcidos da Bíblia, que vão desde a poligamia até manifestações sobrenaturais atribuídas ao Espírito Santo. Coisas que aconteceram no passado, que continuam acontecendo hoje. Igrejas cujas manifestações naturais, algumas até mesmo bizarras, acontecem, e essas manifestações sobrenaturais são atribuídas ao Espírito Santo. Outro ponto, pastores que atribuem a multiforme graça ou a multiforme atuação do Espírito Santo. Pastores atribuem a multiforme graça ou a atuação do Espírito Santo às múltiplas interpretações da Bíblia. Agora veja uma coisa, como pode, hoje existem mais de 38 mil denominações cristãs no mundo. A maior parte delas pregam doutrinas e ensinamentos distintos uns dos outros. Há pontos comuns, existem pontos comuns, mas existem muitos pontos distintos. Uma igreja diz que o dia do Senhor é o domingo, outra diz que o dia do Senhor é o sábado, outra diz que não existe o dia do Senhor. Uma igreja diz que Jesus voltará de forma visível, corpórea, e todo olho verá. Outra igreja diz que o arrebatamento será secreto. Então, estas manifestações, estas pregações distintas, alguns líderes religiosos atribuem a multiforme graça ou atuação do Espírito Santo. Agora pense numa coisa, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, dos versos 19 a 21, diz que um só é o intérprete da Bíblia, e que esse é o Espírito Santo. Se a Bíblia tem um único intérprete, como pode este único intérprete, que visa a unidade do corpo de Cristo, isso você vai encontrar lá falando do Espírito Santo em Efésios, no capítulo 4, poderá dar múltiplas interpretações da palavra de Deus. Não parece estranho? Outro ponto. A mistura da política com a religião, tão comum em nossa sociedade, igrejas que se tornaram verdadeiros celeiros eleitorais. A bancada evangélica, que pretensamente age em nome de Jesus no Congresso Nacional. Pastores que são verdadeiros cabos eleitorais e que elegem irmãos da igreja, das suas igrejas, que defendem determinados políticos que convergem com os seus pensamentos e com a sua, não somente com a sua maneira de pensar, mas também com a sua visão econômica e social. Isso está acontecendo nos nossos dias. Enquanto nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo que, lá em 1 Timóteo, que nós devemos orar por todas as autoridades, de maneira nenhuma nós vemos na Bíblia Jesus, os discípulos, os apóstolos, fazendo militância política. E é isso justamente que a gente vê acontecer hoje em algumas, ou podemos dizer em boa parte das denominações, principalmente evangélicas. E o outro ponto que a gente deve considerar,
é que quando Jesus fala do engano, é que esse engano seria quase universal. Percebam aqui que no verso 11 de Mateus 24, Jesus disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo nesse momento. Eu quero encerrar esse vídeo com um apelo. Você que é servo e que é serva de Jesus, você que acredita nesse livro chamado A Palavra de Deus, e você que sinceramente deseja seguir a Cristo, ter o poder do Espírito Santo, não siga cegamente o que homens e mulheres dizem, por mais que esses homens e mulheres sejam seus líderes religiosos, por mais que esses homens e mulheres sejam estrelas famosas no meio evangélico. Fique com aquilo que a palavra de Deus diz, porque o apelo que o Senhor Jesus faz para mim e para você é examinar as Escrituras. Estude a Bíblia. Ore buscando o poder do Espírito Santo. Tenha um coração aberto à ação do verdadeiro Espírito, não do falso Espírito. Para que você possa ter discernimento. Ore a Deus pedindo discernimento. Para que você possa entender os acontecimentos ao seu redor e para que você possa tomar a melhor decisão, que é se orientar por aquilo que diz o Senhor. Pelo assim diz o Senhor e não pelo assim diz os homens. Tá? Eu quero orar por você nesse momento, pedindo a Deus que unja a sua vida, que ilumine a sua mente e que dê a você um coração sincero para cumprir aquilo que está em sua palavra, para fazer a sua vontade. Pai querido, abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem que está ouvindo esta mensagem. Talvez alguma pessoa que está distante do Senhor esteja ouvindo esta palavra nesse momento e precise tomar uma decisão ao seu lado, porque Jesus está voltando. Brevemente Jesus voltará. Talvez esteja falando para alguém que está sendo iludido, olhando para o seu líder religioso como o anjo da igreja, que está deixando de lado o assim do Senhor, aquilo que diz a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, líderes, pastores e pastoras que são sinceros e fiéis, para que possam se permitir guiarem pelo seu Santo Espírito e não por motivos egoístas e humanos. Te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez convido você a deixar o seu like, porque ele é muito importante para a propagação desse canal e dessa mensagem. E deixo aqui a saudação Maranata, o Senhor logo vem, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.